Bem-vindo ao nosso Pode Ser. É o nosso primeiro episódio e eu trago aqui o nosso convidado, Macleito. Pode Ser, ele veio a partir de uma criação, de uma ideia lá atrás, de trazer pessoas para que a gente pudesse falar sobre liderança. Mas não essa liderança tão divulgada no meio da nossa sociedade, em que essa liderança está ligada geralmente a um cargo ou uma posição. Porque eu acredito que a liderança, ela parte a partir da gente. Aprender a ser líder de nós mesmos é a gente não capacitar o outro ou encaixar o outro para que ele assuma o nosso poder. E eu vejo hoje, no mundo em transição, pessoas usando o seu poder para colocar num altar grandes gurus, mestres, pessoas importantes. E muitas vezes, na nossa própria comunidade, nós temos grandes líderes e que às vezes ele está ali, nos bastidores. Porque para mim, essa ideia de liderança começou quando eu ainda fazia faculdade ainda de pedagogia, dentro da educação. Eu trabalhei numa escola da prefeitura, no projeto de integração, escola integrada. E eu lembro que eu fazia aquele plano de aula perfeito, imaginando a aula perfeita. Quando eu cheguei para poder colocar em prática o plano que eu tinha feito, com todo carinho e cuidado, eu vi aquelas criançadas todas correndo de um lado para o outro. E o meu colega de trabalho, ele virou para mim e falou assim: Eurídice, como você está assustada? E realmente eu estava assustada. Porque eu ficava me questionando assim, meu Deus, eu não vou conseguir ajudar essas crianças. E se o meu propósito é ajudar essas crianças, o que eu estou fazendo aqui? E ele lindamente trouxe uma frase para mim que eu carrego até hoje. Eurídice, se você conseguir tocar uma alma, já valeu a pena. Então eu acredito que as pessoas que vão estar aqui à minha frente não são pessoas que estão talvez na mídia, ocupando cargos de grandes empresas, mas são pessoas como eu, como você, que estão aí, que tem projetos, tem intenção, enxerga o outro, mas muitas vezes acredita que a liderança está naquele melhor, que apresenta nas redes sociais, que tem 1000 seguidores, que tem livros publicados, né, que está aí diante das câmeras. E eu acredito que quando a gente aprende a liderar nós mesmos, reconhecer o nosso poder, fica mais difícil a gente colocar as pessoas no pedestal, esquecendo que o nosso poder também é tão importante quanto o outro. Então eu passo a palavra para o Macleito e eu te pergunto agora, Macleito, qual que é a sua história? Qual que é a história que você gostaria de compartilhar a partir disso que eu trouxe para você? Primeiro eu gostaria de agradecer ao convite de estar aqui, ser o primeiro convidado do Pode Ser. Meu nome é Carlos Macleiton, sou formado em Educação Física, sou natural de Juiz de Fora, tenho 37 anos, então nasci em 1988, do milênio passado, então a gente vê essa mudança aí. Sou profissional de Educação Física e a Educação Física ela me trouxe para fazer o que você falou. Eu venho de uma realidade de uma periferia. Eu moro hoje, o bairro onde eu moro, onde os meus pais moram, é do lado da universidade, mas na minha infância era um bairro de periferia. Então, o esporte ele trouxe para mim mudanças na minha vida e eu vi no esporte a possibilidade também de mudar a vida de outras pessoas. Inicialmente eu entrei na educação física para trabalhar com escola, então eu queria fazer licenciatura, trabalhar com crianças, com jovens e adolescentes, mas na educação física, a primeira disciplina que a gente faz lá em Juiz de Fora, que fazia na minha grade, era o atletismo 1. E aí foi um caso de amor à primeira vista com o esporte. Assim, eu conhecia o esporte de Olimpíadas, muito por cima, sabia que tinha corrida, tinha uns arremessos, mas eu fui conhecer profundamente a modalidade, todas as possibilidades da modalidade dentro da faculdade. Entender que é uma modalidade que integra, então tem atletas que o perfil deles são pessoas mais baixas, outros mais altos, outros mais magros, outros mais fortes, mas todos buscando o seu melhor, buscando entregar o seu melhor. Sim. E aí foi algo que mexeu comigo. Em 2013 eu comecei a fazer parte do projeto de atletismo da UFJF. Primeiro eu entrei como estágio obrigatório da faculdade. E ao final do meu estágio obrigatório, por
causa da minha interação com os atletas, com o projeto, eu fui convidado a ser bolsista remunerado. Ali, então, eu fiquei dentro do projeto, trabalhando na formação. Inicialmente, eu trabalhava com a formação de jovem, então eu trabalhava com um grupo mais novo, 8, 9, 10 anos, a gente chamava de iniciação, né, que é o Minas Olímpico. Quando eu me formei em 2016, eu passei a assumir um grupo de treinamento, que foi o grupo de lançamento e arremesso. Eu fiquei com esse grupo até 2018, porque em 2017 eu entrei no pós-graduação. Entrei no curso de mestrado, lá em Juiz de Fora mesmo, e em 2018, por uma necessidade de terminar a pós-graduação, eu tive que me afastar durante 6 meses dos treinamentos para finalizar o meu curso superior, ou minha pós-graduação. Em 2018, eu também comecei a trabalhar com a Prefeitura de Juiz de Fora, num projeto que chama PELC, Esporte e Lazer na Comunidade. E lá eu tive o meu primeiro contato com pessoas com deficiência. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência no âmbito do lazer e da saúde. E eu já tinha minha expertise com o atletismo. E em 2020 surgiu a oportunidade de fazer o processo seletivo aqui do Ministério do Esporte, junto com a UFMG e o CTE. E aí eu fiz todo o processo, passei e comecei a trabalhar dentro do CTE com o atletismo paralímpico. Assim que eu assumi no dia 1º de fevereiro de 2020, 13 dias depois estourou a pandemia. E aí, lockdown, volta todo mundo para casa, fica todo mundo em casa. A gente teve um período de acompanhamento dos atletas daquela época do projeto, que ainda era um projeto muito pequeno, era um projeto bem limitado, com 8 atletas adultos e 7 jovens. E aí a gente teve esse período de acompanhamento remoto e a gente retornou no final de 2020, início de 2021, e aí conseguiu dar uma sequência no trabalho, chegando o projeto a atender mais de 80 atletas no atletismo e levando atletas que eram da iniciação, atletas que começaram comigo na iniciação, para o rendimento e alto rendimento. Então, eu digo que essa foi a minha missão ali dentro do Paralímpico, de conseguir trazer jovens atletas e levar para eles a diferença que eu podia fazer na vida deles. E aproveitando esse gancho, você se considera um líder? Uma palavra muito forte. Eu vejo que sim, eu acredito que eu tenho uma liderança porque eu acredito no motivar pelo exemplo. Então, tudo que eu faço, eu entendo que em algumas coisas eu sou falho, igual todo ser humano. Em pontos ele consegue atender as expectativas e em outros pontos ele acaba sendo falho. Mas eu tento, junto aos meus atletas, junto aos meus amigos, junto aos meus familiares, buscar alguns pontos que são de suma importância para que eu seja referência para eles. Então a palavra liderança é uma palavra muito complexa. Eu entendo pelo que eles falam que sim, que eu acabo sendo uma liderança para eles. Mas eu prefiro a palavra exemplo, eu busco ser exemplo para as pessoas, principalmente para as pessoas com quem eu gosto de conviver e pessoas com quem eu realmente tenho afinidade. Eu te pergunto isso porque, assim, no universo paralímpico, a limitação já é um rótulo, né? E eu acredito que o que você traz para esses atletas é ultrapassar o limite. Eu penso também nessa questão da liderança como uma palavra forte, porque muitas vezes os próprios líderes não querem carregar essa palavra, tipo, não sou líder não. Né? E eu acho que é uma coisa que já está bem introjetada em certos seres humanos como um destaque. Assim. Ninguém precisa falar assim, claro que você é líder. O exemplo já fala por si só e já carrega a palavra por onde a pessoa vai. Mas eu queria te perguntar, essa palavra liderança, para você, Macleito, o que ela significa? Além do peso que você falou assim, não, ela já carrega um peso, mas o que para você essa palavra carrega? O líder, para mim, ele é a pessoa que demonstra, que indica o caminho. E aí esse caminho ele pode ser interpretado de várias formas. Ele pode ser... Uma pessoa ela não precisa de um líder. Ela vai ter o líder naquela situação, naquele momento, naquele ambiente. Sim. Então, por exemplo, eu vejo assim, que eu acabo sendo um líder dentro da pista com os meus atletas, com os meus alunos.
E eu tento levar eles para o melhor caminho. Eu sei que eles vão ter os líderes deles dentro da família, que geralmente é o pai e a mãe, que são o exemplo para a vida deles. Eles vão ter o líder dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do grupo social dele. Então o líder é aquele que dá o caminho e, de preferência, o bom caminho, a boa direção, o bom direcionamento para a vida dessas pessoas. Essa questão da liderança dentro da pista, eu vejo que eu acabo em momentos sendo líder, acabo em alguns momentos sendo chato, ou enjoado, mas é um meio termo que a gente, como treinador ali, como técnico, como alguém que torce pelo resultado deles, tem que ter. Foi algo que a gente já conversou em off, né, em bastidores. O meu objetivo com o esporte é fazer diferença na vida das pessoas. É uma das coisas que eu falo com eles. Quando você bate um recorde no esporte, o seu nome fica lá marcado. Sim. Por mais que seja por 3 dias, por 3 semanas, por 3 meses, por 3 anos, por 3 décadas, por um milênio que seja, seu nome vai ficar marcado lá. Então você fez diferença ali. Então o seu nome passa a ser lembrado. Foi um dos recordistas, foi um dos competidores, foi um dos vencedores, foi um dos participantes da competição que seja. Mas se você entregou o seu melhor ali, você vai ser lembrado. E a minha busca é ser lembrado, mesmo o dia que eu deixe esse plano espiritual, que eu seja lembrado muito tempo depois como treinador que fez a diferença na vida. Eu falo isso repetidamente com eles nas reuniões que a gente faz, que eu fico muito feliz em ver atletas medalhistas. Fico mesmo. Mas eu fico mais feliz quando eu vejo um atleta entrando numa faculdade, cursando ensino superior, igual eu tenho, agora como eu já estou mais velho, né, eu tenho muitos atletas, alunos que começaram comigo com 8, 9 anos, lá em Juiz de Fora, em 2014, 2013, que hoje são excelentes profissionais, odontologia, advogado, médico. Eu tenho um agora que acabou de entrar na Marinha, já me convidou para colaborar com ele lá na Marinha, que ele está trabalhando com atletismo dentro da Marinha também. Então eu fico muito feliz de poder fazer a diferença na vida das pessoas, de estar aqui para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Eu espero, né, assim, que o Pode Ser possa trazer pessoas que tenham esse brilho no olhar quando falam daquilo que realizam enquanto profissional. Né? Eu falo muito dessa liderança porque muitas vezes a liderança, para mim, tem uma outra palavra que, para mim, ela também já virou muito charlatão assim, nas redes sociais, que é a inspiração. Você fala muito desse lugar formal, né, de treinador, mas você acredita que além desse espaço que você ocupa como treinador, quando esses atletas vão para casa, eles estão no lazer, num compromisso, estão junto da mesa do café da manhã junto com seus familiares, você acha que a sua voz não ecoa em outros ambientes como se fosse multiplicadores de líderes? Você consegue se enxergar desse jeito? Eu tenho bastante dificuldade de me enxergar. Eu sei que, assim, pela minha própria experiência, as pessoas que me levaram para o bom caminho, me levaram para o caminho correto, isso acontecia comigo lá. Então eu tento ser um replicador do que aconteceu naturalmente comigo e replicar isso para as pessoas. O esporte, eu venho do esporte de contato, né? Eu fui atleta de rugby, atleta amador, e dentro da faculdade, eu entrei por causa do rugby, mas dentro da faculdade que eu fui realmente encontrar o que é liderança. Então eu encontrei o professor Jorge Perrot, eu encontrei os meus colegas estavam lá no projeto, né? Então tem o Jefinho, o Ramon, o Felipe, o João, que são pessoas que, assim, claramente, na minha visão, naquele momento, eram os líderes. Eles demonstravam esse quesito de liderança, de indicar o bom caminho, de fazer a diferença pela pessoa. Eu sei que eu consigo fazer esse papel, mas a dimensão, igual você me perguntou, a dimensão, se eu tenho essa dimensão, não, eu não consigo ter a dimensão. Eu passo a ter a dimensão quando eu consigo trazer a maioria dos atletas para um ambiente menos formal do que a pista, igual você falou. Nessa parte é da minha natureza, eu consigo separar muito bem o que é o profissional e o que é o pessoal, tanto que os próprios atletas ficam assustados comigo quando a gente sai do âmbito de competição
E quando a gente vai, por exemplo, para uma viagem onde eu acompanho os atletas em momentos de lazer, que aí é outra pessoa. Uma coisa é o McClelton, treinador lá dentro da pista, que tem que cobrar, que tem que buscar, que tem que indicar, tem que falar o que está certo, o que está errado, correção técnica, cobrar a postura. Outra coisa é o McClelton amigo, que vai sentar, vai tomar um refrigerante na beira da praia, que vai conversar, que vai falar sobre a vida. É uma das coisas que eu sinto que eu tenho também. Eu busco muitas vezes entender a vida, o cotidiano, como que é a realidade de cada um, porque quem trabalha com esporte, uma sociedade mais carente, em um grupo mais carente, igual já foi lá no meu início, na minha realidade, já tem isso. Agora, quando você trabalha com pessoa com deficiência, você tem a questão da carência financeira e você ainda tem uma questão da carência social, porque a pessoa com deficiência muitas vezes é escondida atrás de um paradigma, atrás de uma cortina do coitado. E não, que ele precisa ser visto primeiro como pessoa, não como deficiente, não como alguém que tenha deficiência. Não, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Ali existe uma pessoa, primeiro você trata a pessoa. Você entende a deficiência como pequenas limitações físicas, visuais ou intelectuais. Auditiva, quando a deficiência é auditiva. Então são limitações específicas nesse ponto. Depois disso, são todas pessoas iguais. E aí é isso que eu tento trabalhar com eles, eu tento interagir com eles dessa forma, e aí é isso que eu acho que traz para eles essa questão de querer estar perto, de querer seguir, de querer entender. Eu vou trazer um pouquinho, né, sobre a minha história, como que eu conheci o McClelton. O meu filho, caçula, Augusto, hoje ele é um atleta paralímpico de alta performance. O treinador dele é o McClelton, essa pessoa que está aqui. E eu vou trazer uma fala dele, que me chocou semana passada, enquanto nós estávamos tomando café da manhã. Ele falou: mãe, você já entendeu qual que é a missão do McClelton? Você que lê as pessoas, que você tem essa facilidade. Eu falei: claro que sim, Guto. Ele: mãe, o cara simplesmente, ele conhece a gente e ele lê, ele faz uma leitura da gente, de tudo. Do que a gente sente, como a gente se comporta, do que a gente precisa, né? Além daquilo que ele oferece pra gente, que é o profissional McClelton ali na pista, mãe, ele conhece cada um, e cada um nas suas limitações. Tem uns que têm uma dificuldade mais na fala, tem outros que têm dificuldade motora, como é o caso do Augusto, tem outros ali que são cegos, cada um com a sua limitação, né, dentro do mundo que os rotula como deficientes, né? E a gente está num mundo de pessoas mais normais, vamos dizer assim. Um cara que consegue fazer, além da capacidade dele profissional como treinador, que ele consegue trazer que o esporte precisa, além disso, que é a disciplina, o compromisso, fazer com que o atleta realmente assuma não só o posicionamento dele enquanto atleta, mas ele incorpora o que é ser um atleta, a responsabilidade que isso traz. E pelo que eu vejo ali, ele não faz diferença nenhuma dentro do esporte olímpico e do paralímpico, a cobrança é a mesma, talvez até um pouco mais. Então, como eu disse que o nosso podcast pode ser, tudo pode acontecer. Eu estava falando que nada foi programado, não existe roteiro, existe presença. E aproveitando a presença, eu trago aqui comigo o Augusto, meu filho, meu caçulinha, a Cassie, que é a nossa atleta paralímpica também, e aproveitando, melhor do que a minha fala, a minha voz e a voz do McClelton, é passar a voz para esses que estão o tempo inteiro com o McClelton. Nas pistas, fora da pista, e lá no corredor, e na sala de força, e viajando, em vários lugares. Então, melhor do que ouvir da minha própria voz, é ouvir da voz dos próprios que estão ali, para poder realmente falar. Será que o McClelton é um líder? Fala, Augusto. O McClelton é líder em todos os aspectos. Agora falando um pouco da parte profissional, é um líder assim, ele dá o comando, e para nós, às vezes, que tem às vezes um cognitivo um pouco mais lento, o comando claro e objetivo para nós é a melhor coisa. E fora as outras coisas que acontecem, né, fora da pista, né, dentro da sala de força também, é um acompanhamento perfeito que leva a gente
Há vários outros lugares e muita gente que trabalha em fisioterapia normal sem ser essa parte do atleta, às vezes nunca espera, que nunca imaginou estar, né? Então a gente tem esse acompanhamento. Eu posso falar particularmente por mim, que ainda não tive a experiência de estar com ele numa competição, né? Mas eu acredito que se ele passa uma segurança para nós no treino, né? E como pessoa, ele, na minha cabeça pelo menos, deve passar uma segurança tremenda para nós, principalmente naqueles momentos onde o atleta entra na pista, onde o atleta sente aquela pressão, né? Porque eu também já viajei sem o Macleiton estar do meu lado, então realmente eu senti a pressão nas minhas primeiras competições, tá? E é isso. Vou passar a palavra para a Cassie, que é a próxima. Antes de passar para a Cassie, me fala. Ele é um líder só na pista ou ele invade a sua casa também? O Macleiton é líder principalmente fora, porque tudo que acontece lá, eu principalmente, eu tento fazer uma leitura de tudo que acontece e tento levar para casa para poder refletir, realmente pensar, putz, esse cara é fenomenal. Porque da forma como ele nos enxerga, o melhor. Porque uma palavra que ele sempre falou desde o dia que eu entrei no CTE: você é um atleta deficiente ou um deficiente atleta? Fica aí a pergunta para você que está aí atrás da telinha do telefone. Agora aqui eu vou passar a palavra para a Cassie. Cassie, conta a sua história. Muitas vezes as pessoas acreditam que, igual o Guto, a deficiência do Guto foi quando ele nasceu, né? Então, Augusto, ele tem uma paralisia cerebral, o acometimento dele é motor. E muitas vezes o atletismo em si, poucas pessoas têm conhecimento das modalidades do atletismo, né? Eles falam, nossa, mas você faz atletismo? Eles acham que atletismo é só correr, né? Você é um atleta da corrida. Mas conta um pouquinho a sua história e como que você conheceu o Macleiton como treinador. Então, eu iniciei no esporte com meus 11 anos. Fui uma atleta nível escolar a partir dos 12. E até meus 15, eu fui uma atleta escolar, já iniciando uma atleta nível nacional. Eu era uma atleta com baixa visão, então eu competia na classe T13, que é uma atleta que não possui guia, não pode ter guia. Eu fazia provas de velocidade, fazia 100, 200 e 400 metros. Eu fiquei nas provas e nessa classe até em 2024. Em 2024, há 1 ano e meio, eu acabei perdendo completamente a visão por uma cirurgia. Eu adquiri o glaucoma. E a partir de 2024, eu estou com atleta T11, né, que perdeu completamente a visão, então necessita de um guia para correr. E a gente entrou em consenso, conversou e decidiu mudar também de prova. Então, eu fui para as provas mais de fundo. Então, eu faço 800 e 1.500, mas como um acordo também, a gente decidiu fazer o 100, 200 e 400, que é a grande paixão da minha vida, né? A velocidade. Como você conheceu esse cara? Então, o Macleiton, eu não pausei o esporte, mas como todo mundo parou na época da Covid, eu parei, eu voltei por mensagens dele mesmo, por ligações que ele fez para mim, de voltar a treinar aqui no CTE. Nunca tinha treinado no CTE. Então, eu decidi vir fazer os testes. Foi a primeira vez que eu conheci o Macleiton, e já com uma cara bem fechada, falei, esse treino não vai dar certo. Muito rígido. E eu já iniciei com ele nessas provas que eu te falei, de velocidade. Passou quase 1 ano, eu e o Macleiton começou a namorar. Tem essa questão, né? A gente consegue dividir o espaço entre namoro e o comando dele como treinador, o que não é muito fácil de separar, mas a gente consegue. Mas o Macleiton, a questão do treinador Macleiton é um excepcional treinador. O trabalho do Macleiton fala por si só. Eu lembro de ter chegado ali com pouquíssimos atletas, né? Hoje a gente vê uma equipe muito grande, uma equipe que realmente traz muitos resultados. Atletas bolsistas, atletas que saiu de um patamar bem baixo de participação, que estão em nível competitivo hoje em dia. Então, eu orgulho muito do trabalho que o Macleiton faz, do resultado que a gente também tem colocado hoje em dia no ranking, né, Macleiton?
As palavras dela já falam por si só, né, Macleito? Eu agradeço a participação de vocês e a gente vai dar continuidade ao nosso Pode Ser. Agora a gente retoma com o protagonista principal do Pode Ser, né, o Macleito. Diante disso tudo que eu trouxe, eu realmente me emociono diante da presença dele, porque eu acredito que uma gota no oceano faz a diferença. Às vezes a gente acha que é uma enxurrada que vai mudar o mundo, que vai mudar a humanidade, ou vai mudar a cabeça das pessoas, ou vai fazer com que as pessoas se coloquem no lugar de que nós somos iguais, nós somos da mesma raça. Indiferente da gente ser de nacionalidade diferente, línguas diferentes, níveis de estudo e postos que a gente ocupa dentro da sociedade, papéis que a gente resolve assumir, quando a gente coloca no lugar de ser humano, para mim, a humildade vem muito desse lugar de nos reconhecermos através do outro, né? E eu acredito que você faz um papel de líder em todas as características que eu pontuo como liderança. O líder, muitas vezes, ele se coloca acima, porque está no comando, existe outros ali que dependem do comando dele. Mas eu continuo, e mais ainda depois dessa nossa experiência, dessa nossa troca, eu acredito que a liderança é quando você está do lado, quando você enxerga o outro. E mais do que isso, né? Quando você fala do atleta chegar no pódio, é como se pedaços do Macleito, né, passassem para esse atleta. E em cada gesto que você tem, essa cara brava que todo mundo fala que você tem, mas a cada dia que eu encontro com você lá, eu acho que é esse pouquinho dessa porção de você que vai se diluindo em cada um dos atletas, cada competição, cada espaço que a sua voz ecoa através do outro. Mas falar disso é bonito quando a gente está falando do mundo dos negócios, claro, né? Tem pessoas que olham para mim e falam assim, Eurídice, você é tão idealista, isso não paga as contas de casa. Realmente. Não paga, né, Macleito? Ou paga. Esse cargo que você ocupa hoje é o lugar que também te traz uma satisfação financeira, de reconhecimento, que você poderia falar assim, todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, toda a minha energia, todo o meu propósito, tudo aquilo que eu me comprometo todos os dias com esses atletas, existe uma recompensa financeira? Você acha que a sociedade consegue reconhecer esse movimento que você faz dentro da comunidade e que repercute em vários lugares e em vários espaços, Macleito? Ponto bem conturbado, né, em relação ao reconhecimento. Hoje eu atuo como professor do centro de referência, então eu tenho que agradecer ao Comitê Paralímpico Brasileiro de manter um centro de referência hoje em Belo Horizonte, que oportuniza esses jovens, esses atletas a estarem em atividade, participando das atividades das modalidades, treinando, buscando resultado. Mas eu vejo, sim, tem muita dificuldade no reconhecimento. E uma das dificuldades de reconhecimento é o reconhecimento financeiro. Existe uma necessidade de que esse grupo de pessoas, tanto os atletas quanto os profissionais que trabalham com o esporte, tenha essa tranquilidade financeira para desenvolver o seu papel, seja de treinamento como o líder, né? E aí eu pego essa fala que você trouxe para a gente, da dificuldade de entender o que é liderança. Eu vejo que muitas pessoas confundem isso, o que é o líder e o que é o chefe. Sim. O chefe é o que está acima, manda e os outros cumprem aquilo. Exatamente. O líder, ele vai estar, você falou que ele está ao lado, eu pensando assim dentro da natureza, é mais ou menos o que acontece com os próprios lobos, né, dentro Sim. da matilha. Às vezes o líder está lá na ponta, porque ele vai puxar a matilha, às vezes ele no meio da matilha, porque ele tem que cuidar do grupo que está no meio ou dos mais velhos que estão atrás, e às vezes ele vai estar lá no final da matilha. Sim. Então, o líder, ele vai estar aonde ele precisa estar no momento que ele precisa estar. Ele não tem um local definido. O que é definido é que ele vai fazer o melhor para o grupo de pessoas com quem ele está envolvido. Esse é o líder de verdade. Essa é a liderança em sua essência, em entregar o que é melhor para as pessoas de quem ele quer o melhor. E eu vejo isso, que hoje o trabalho que a gente consegue desempenhar dentro do Centro de Referência de Belo Horizonte, com os alunos que hoje estão num projeto capitaneado pela professora Andressa, professor Marco Túlio, que já teve uma situação
muito mais favorável, já foi um projeto muito maior, foi um projeto com treinador, auxiliar técnico, estagiários, atleta guia remunerado. Hoje, por uma redução financeira, passa a ser um centro de referência, gerido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, com um menor horário disponível de atendimento, mas que a gente continua trabalhando por esses atletas, por essas pessoas, que eles possam entregar o que tem de melhor dentro deles, sem ver primeiro a deficiência, sem ver a limitação, vendo o que ele tem na sua essência, o que tem dentro do coração dele, o que tem dentro da alma dele. E aí as pessoas elas podem usar o esporte, ele é um meio. Eu falo muito isso, o esporte não é um fim, ele é um meio. Ele é um meio de você atingir um objetivo financeiro, um objetivo social, um objetivo psicológico. Tem pessoas que estão lá no esporte, estão com a gente, não por uma questão simplesmente da medalha ou pela questão do dinheiro, estão ali por uma questão social. Então, é uma das coisas que o Augusto trouxe, vocês trouxeram, da questão da leitura, de ler a pessoa. Sim. Eu entendo que tem pessoas ali que estão ali em busca do alto rendimento. Para esses, a cobrança vai ser em busca do alto rendimento. Tem pessoas ali que estão ali em busca da saúde. Para essas pessoas, a cobrança vai ser em relação à saúde. E tem pessoas que vão estar em busca do social. E a gente entende isso, vai ser conversado com eles. Hoje a gente tem à nossa disposição, dentro do nosso centro de referência, uma equipe multidisciplinar. Sim. Então temos psicólogo, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, enfermagem, medicina. Sim. Então a gente busca ali por eles o que tem de melhor para ser feito. Eu me envolvo demais, eu acabo me envolvendo, às vezes eu pareço muito bravo, porque acabo trazendo um pouco para mim, né? Porque a gente se envolve demais, então tem problema com o atleta de transporte de casa para o centro de treinamento. Então eu acabo me envolvendo. É uma função do treinador? Não, não é uma função do treinador. Mas ali eu vejo que eu não posso ser só o treinador, eu tenho que ser a pessoa, tem que ser o Carlos McClayton, tem que ser, em certa parte, o amigo, o facilitador da vida. Muitas vezes. O suporte da vida dessas pessoas para trazer para eles a oportunidade. Então foi o que eu falei, eu quero sair desse plano, dessa vida, sabendo que eu fiz o melhor que eu podia e que eu mudei o máximo de vidas possível, assim como a minha vida foi mudada pelo esporte. Para fechar, McClayton, né? Você já respondeu um pouco disso, mas se você pudesse mudar de profissão, de cargo, de função, você mudaria? Não, eu não mudaria. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, acho que é uma das coisas que eu não contei lá no começo, mas eu fiz 6 vezes vestibular para entrar em ciências da computação. Eu sempre tive pontuação para entrar em educação física e sempre fui muito resistente para entrar em educação física. E eu fiz 6 anos, 6 vestibulares seguidos para ciências da computação. Foram 2 anos de PISM, mais 4 anos de vestibular. E aí, quando eu resolvi fazer educação física, foi justamente por isso, porque o que eu vi era isso, que eu ia ser, fazendo ciência da computação, eu ia ser mais um programador, mais um técnico, eu ia ser mais um. E dentro da educação física eu ia conseguir não ser mais um. E talvez ser o diferente, o que fez diferente, o que agiu diferente, o que trouxe coisas diferentes. Meu primeiro objetivo era trazer para o meu micro, era para o meu bairro, para o meu grupinho, para a minha realidade. Hoje eu vejo que eu saí do meu bairro, da minha cidade, tenho o objetivo, quem sabe, de um dia sair do meu estado, sair do meu país, mas eu não vou deixar nada que eu construí para trás, assim como acontece. Hoje eu estou em Belo Horizonte, mas eu tenho atletas que eu continuo acompanhando no convencional, lá em Juiz de Fora, mesma distância, que a gente tem essa troca contínua. Então, se um dia eu vier a sair daqui, os meus atletas aqui, pode ter certeza, eles não vão ficar órfãos de treinador, não vão ficar órfãos do McClayton.
Até porque o principal que acontece, mais do que atleta, eu gosto de cultivar amigos. Então, eu prefiro que, mais do que eles sejam meus amigos do que os meus atletas. Os meus atletas, eu sei que a carreira do atleta ela é um período muito curto. Então, ela é limitada, isso um dia vai acabar. Mas a nossa relação com a amizade, ela não precisa acabar, independente da pessoa continuar no esporte ou não. Macleiton, eu agradeço de verdade mesmo, né? Para nós, assim, iniciarmos esse Pode Ser, é um projeto meu, mas eu te agradeço porque você foi a semente e foi a pessoa, assim, que aceitou de coração aberto, prontamente, compromissado comigo aqui. E, na verdade, gente, a minha marca hoje, Euridice Rocha Cone, a minha marca é trazer não nome, não pessoas, mas trazer história. Durante a minha travessia, eu criei uma história que escreve com o I, não o H, não o E. Porque o que eu trago aqui são histórias de vida, que só eles podem trazer com a verdade mais profunda. Então, quem acompanhou até aqui é uma voz, é uma presença no esporte paralímpico brasileiro. Te agradeço. Euridice, eu queria agradecer novamente o convite e aproveitar para agradecer também a professora Andressa, o professor Marco Túlio. Hoje a gente está gravando no espaço, né? No espaço do CEP, dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. É um laboratório da professora Andressa e isso traz uma diferença, porque já é algo que eu trazia de Juiz de Fora e aqui em Belo Horizonte foi ampliado, que é o esporte baseado na ciência. Sim. E a professora Andressa, professor Marco Túlio, professor Renato, potencializou isso, da gente trazer o que a ciência tem de melhor para mudar a vida dessas pessoas. Então a gente tem que agradecer, acho importante deixar isso claro, agradecer a professora Andressa. Nós agradecemos, né? O Renato, infelizmente, não esteve aqui, mas ele ainda vai vir aqui, não pode ser, com certeza, porque agora ele está morando em Governador Valadares, mas a entrada do Guto nesse projeto veio através do professor David, que chegou até o Renato e chegou até o Macleiton. Então hoje o Guto faz parte desse projeto, através dessas pessoas que deram oportunidade para o Guto também, e eles também fazerem a diferença na vida do Augusto, tá? Então eu agradeço todos presentes e espero que vocês tenham entendido a essência do Pode Ser. Aqui todo mundo pode ser de verdade.